Olá, você acompanha agora o Diálogo Brasil. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as doenças do coração e a busca de uma vida saudável. A cada ano, cerca de 70 mil pessoas morrem de infarto no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o presidente da Sociedade de Cardiologia do Distrito Federal, José Roberto Barreto, e o nutrólogo Denizar Ferreira. É uma época de fazer planos e metas, certo? Vale incluir nesses planos para 2017 os cuidados com o coração? Absolutamente sim. É um assunto importante, é uma temática relevante e é muito importante que as pessoas incluam isso no seu plano. Na realidade, existe nesse momento uma coisa, vamos deixar para outro ano, vamos deixar para outra época, mas na realidade eu acho que os cuidados com a saúde devem ser prioritários, entendeu, na programação da vida da pessoa. Tá certo. A gente vai ver agora uma matéria sobre esse assunto. Antes das ceias fartas, mas sempre para começar depois delas, o brasileiro já projeta um ano novo, perfeito para prevenir problemas de saúde. Há quem prometa parar de fumar e cortar ou reduzir o consumo de álcool. Obesos anunciam que vão romper com o sedentarismo e adotar os exercícios físicos como rotina. Pessoas com altas taxas de colesterol acrescentam à lista uma alimentação mais adequada. Estressados, diabéticos e hipertensos se juntam à turma com anunciada disposição para cuidar da saúde. Enfim, antes de abusar de guloseimas no Natal e no Réveillon, brasileiros mostram ter noção do que fazer para viver mais e melhor. Mas nem todos renunciam de verdade a riscos que podem contribuir para doenças tão graves quanto infartes e derrames cerebrais. E o fato é que prevenir é uma boa forma de escapar do pior. Dados do Hospital do Coração de São Paulo indicam que as doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 30% das mortes no Brasil. As principais vítimas são os homens com mais de 55 anos de idade. E as causas mais frequentes são o tabagismo, a hipertensão, o estresse, o elevado nível de gordura no sangue, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, o fator genético e o excesso de peso. Se não dá para renunciar ao histórico familiar, todo o resto precisa ser cuidado para reduzir os riscos. Então, nessa época do ano, como é que funciona? Tem um aumento do número de pacientes que vai ao consultório fazer check-up ou não? Na realidade, a gente não observa esse aumento no final do ano, né? Pelo contrário, as pessoas costumam deixar para o próximo ano e a saúde nunca está em primeiro plano, na realidade. Só quando tem algum problema, na verdade. Com certeza. E, Denizar, as pessoas costumam cumprir metas, às vezes, eu vou tentar emagrecer, eu vou tentar cuidar mais de mim nesse 2017. Elas costumam cumprir essas metas? Olha, é impressionante, mas no mês de dezembro, às vezes, se observa uma fuga do consultório. Eu acho que as pessoas retardam esse início para o ano seguinte, né? Então, isso é verdade. Concordo com o Zé Roberto que a gente não observa esse movimento a nível de consultório. Se a gente for fazer um balanço, quais são os principais problemas no coração que atingem os brasileiros hoje no Brasil? Então, a principal causa de morte nos grandes centros, e no Brasil não é diferente, são as doenças cardiovasculares, né? Na realidade, o infarto e o acidente vascular cerebral, que é o derrame. A gente observa que é mais frequente, o infarto é mais frequente no homem e o derrame é mais frequente na mulher. Existem algumas características que têm modificado. Alguns anos atrás, por exemplo, a proporção de homens e mulheres com infarto era a proporção de 10:1. Hoje existem alguns trabalhos que mulheres acima de 60 anos ou mulheres numa fase pós-menopáusica, existe uma proporção praticamente de 1:1. Então aumentou o número de infartos em mulheres. E a gente observa
que o infarto nas mulheres, inclusive, é a mais grave. E existem vários trabalhos, né, que mostravam, anteriormente a gente achava que era por causa do tabagismo que aumentou nas mulheres, é porque as mulheres passaram a ser empresárias e passaram a ter o mesmo estresse que os homens do ponto de vista de trabalho. Mas, na realidade, as mulheres estão, nessa época, com uma diminuição do hormônio, que é o estrogênio, mas, na realidade, esses trabalhos não foram consistentes para demonstrar que essas causas estavam associadas. Na realidade, o aumento do número de infartos e o aumento da gravidade no infarto nas mulheres estão relacionados com 2 fatores de risco importantes: a hipertensão arterial e a diabetes. Então, essa é a conclusão que nós temos até agora, baseado em evidência científica. Então, cada um, homem e mulher, deve ter um cuidado diferenciado. Com certeza. Hoje, porque, na realidade, as mulheres, a gente tem observado, principalmente mulheres de baixa renda, que a família está em primeiro plano, né? Elas, inclusive, se faltar dinheiro para comprar o remédio, ela deixa de tomar um remédio para comprar o remédio do esposo, do filho ou da própria subsistência da família. Denisa, você acha que também isso tem a ver com o estilo de vida hoje? Sim, com certeza. Estilo de vida é muito importante. Existe uma noção, às vezes errônea, sobre a alimentação, né? As pessoas comem a mais do que precisa. E isso eleva o peso, a pessoa fica com sobrepeso, o aumento do tecido gorduroso inflama, com inflamação você vê tendência ou um risco maior para diabetes, com hipertensão arterial, como o Zé Roberto falou. Então, essas situações, elas são interligadas. E aí elas, em um conjunto, colocam a pessoa numa situação de risco aumentado. Então, a gente tem dados da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que mostra que há 720 paradas cardíacas por dia no Brasil. Para vocês, esse número é alarmante? Com certeza, é um número alarmante e existe um trabalho da Sociedade Brasileira de Cardiologia associado às sociedades regionais de cardiologia com relação à prevenção de morte súbita, por exemplo, né? Então, existem várias campanhas nesse sentido de chamar a atenção da população com relação a esses fatores de risco para as doenças cardiovasculares. E para quem não tem nenhuma restrição de saúde, quais são os cuidados que devem ser tomados para evitar isso? Os cuidados de manter uma vida em estilo saudável, uma alimentação balanceada, pobre em gordura de origem animal, mais rica em gordura de origem vegetal, um prato colorido, procurando alimentar com saladas, legumes, verduras. Então, tudo isso é importante. A prática diária de exercício, recomendação atual da Organização Mundial de Saúde são 30 minutos por dia, em média. E, além do mais, evitar excesso de álcool e o tabagismo. E para quem tem restrição de saúde, como é que deve ser esse acompanhamento? Na realidade, isso é um assunto polêmico, né? Porque, às vezes, esse paciente que, na realidade, a gente acredita que ele tem restrição, na realidade, ele tem a indicação, por exemplo, de fazer atividade física. Então, por exemplo, um paciente que, alguns anos atrás, com insuficiência cardíaca, tinha restrição de fazer atividade física, para você recuperar esse paciente do ponto de vista de qualidade de vida, você tem que incentivar a atividade física. Esse paciente tem que fazer atividade física. O paciente hipertenso tem que fazer atividade física. O paciente com doença coronariana, o paciente pós-infarto agudo do miocárdio, tem que fazer reabilitação cardiorrespiratória. Então, assim, mudou muito esse conceito. Na realidade, esses pacientes mais graves, com doenças, com cardiopatias mais graves, são os pacientes que mais se beneficiam com uma atividade física bem orientada.
A nossa equipe foi às ruas e conversou com algumas pessoas para saber se elas cuidam bem do coração. Vamos ouvir a aposentada Tereza Ferreira. Como eu já fiz meus 65 anos, aí agora eu tenho que cuidar mais do coração, né? Já estou marcando um check-up para o ano que vem, já está assim, fazendo um acompanhamento mais direto. Então, a partir de quando as pessoas devem procurar, então, um acompanhamento? Deve esperar chegar aí na melhor idade, já depois de 60, para procurar esse acompanhamento? Na realidade, os dados que nós temos, assim, as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto agudo do miocárdio, ele ocorre após os 45 anos de idade. Então, a gente sabe, por exemplo, que a morte súbita, morte cardíaca, em pacientes abaixo de 45 anos de idade, está relacionado com algumas doenças, inclusive doenças genéticas. A morte após os 45 anos de idade, a grande maioria é por doença coronariana, né? Então, nós recomendamos obrigatoriedade na avaliação cardiológica a partir dos 45 anos de idade. Mas o mais importante é você individualizar o paciente e saber qual o paciente que tem história familiar. Então, por exemplo, o paciente que tem uma história familiar com fatores de risco importantes na família, esse deve ser avaliado de uma forma mais precoce. Em relação à nutrição, existe uma diferença entre homens e mulheres nesse cuidado? Também porque a gente viu que na parte cardiovascular existe, mas nessa questão da nutrição, qual é a diferença? Eu não diria que existe uma diferença em relação ao sexo, mas no caso da mulher, por exemplo, esse cuidado, ele deve ter muito maior atenção após a menopausa, porque é sabido, até já foi dito, que o estrogênio ele tem um fator protetor sobre o coração das mulheres. E quando a mulher entra na menopausa, ela perde essa proteção natural do estrogênio, tanto quanto na parte cardiológica, na parte do coração, como também na estrutura óssea. Existe uma tendência à desmineralização. Ela reduz a quantidade de cálcio do osso, por assim dizer, né? E existe um risco maior de fraturas. Então, na verdade, nessa fase é importante que se tenha uma dieta mais adequada, uma dieta mais pobre em gordura. Alguns dados aqui do Ministério da Saúde mostram que 24% da população tem hipertensão arterial. E os brasileiros com mais de 65 anos, 59% deles são hipertensos. Quando é que a pessoa começa a ver esses alertas e precisa procurar aí uma orientação médica? Esses dados são muito interessantes e a hipertensão arterial é uma doença que tem uma grande importância em função de ser uma doença assintomática. É muito comum nós pegarmos pacientes, por exemplo, no hospital de base, pacientes que não sabia que era hipertenso e vai lá procurar o pronto-socorro por causa de uma cefaleia, por causa de uma dor de cabeça. E quando você vai fazer o exame clínico, você observa que aquele paciente é um paciente hipertenso. E o que a gente observa é que, em função desse atendimento de pronto-socorro ser muito rápido, os médicos não orientam que o paciente, quando ele começa a tomar medicamento para hipertensão, ele começa a sentir algumas alterações, porque o organismo já estava adaptado para aqueles níveis tensionais. Então, ele começa a tomar medicamento, ele começa a ficar com moleza, tonto, e fala, pô, esse médico é maluco, eu não sentia nada. Ele passou um remédio e agora eu estou sentindo, e para de usar o medicamento, né? Então, é muito importante, eu chamo a atenção dos residentes, de terem preocupação com essa orientação do paciente. Esclarecer, né? Para que ele não volte para casa tendo mais dúvida do que quando chegou, né? Com certeza. Tá certo. Um dos grandes vilões do coração é o colesterol. Sobre essa questão, nós ouvimos o diretor do Instituto de Cardiopatia Lipídica do Instituto do Coração de São Paulo, Raul Dias Santos Filho.
Se a gente já teve um infarto, um derrame, já colocou pontes de safena, o colesterol tem que ser bem baixinho. Então, quando o normal, vamos falar assim, que para a maior parte das pessoas seria 100, 120 do colesterol ruim, do LDL, para essas pessoas tem que ser abaixo de 70 ou quem sabe até abaixo de 50, que é o que os estudos novos estão sugerindo. Agora, se a gente nunca teve problema no coração, nunca infartou, nunca operou o coração, etc., isso varia um pouquinho. O ideal seria que o LDL, que é o colesterol ruim, fosse abaixo de 100 miligramas por decilitro de sangue. Esse seria o ideal para que a gente conseguisse realmente prevenir para a maior parte das pessoas o risco de problemas cardíacos. Então, qual é a diferença entre o colesterol bom e o colesterol ruim? Então, na realidade, o que foi comentado é muito interessante. Existe a prevenção primária e existe a prevenção secundária. A prevenção primária é naquele paciente que nunca teve derrame, é o paciente que nunca teve infarto. Então, as metas, tanto para o colesterol ruim como para o bom colesterol, são as mesmas. Agora, para o paciente que já teve um infarto, o paciente que já teve um derrame, a prevenção passa a ser uma prevenção secundária. Então, para a prevenção primária, o objetivo do LDL, que é o colesterol ruim, é abaixo de 100. Num paciente com prevenção secundária, os níveis do colesterol ruim, do LDL, é abaixo de 70 e hoje alguns estudos mostram que benefícios em você atingir a meta abaixo de 50 decilitros por mililitro. Na realidade, a meta principal é com relação ao colesterol ruim, porque esse você pode controlar através do uso de drogas. Já o colesterol bom, o efeito sobre as drogas é menor, né? Felizmente, eles respondem bem também a algumas medidas higiênico-dietéticas, principalmente a atividade física. Então, como fazer aí para diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom? O interessante das perguntas é que quando a gente vai analisar, você observa que o conjunto de medidas que levam ao resultado, elas são muito similares, né? Então, por exemplo, o que é que aumenta o colesterol ruim? O que aumenta o colesterol ruim é o excesso de gordura de origem animal, a chamada gordura saturada, que é a gordura ruim, que é a que vem da carne animal, que está na pele, por exemplo, do frango, que está na gordura da carne bovina, que está na manteiga de leite, que está no leite que é integral, que tem gordura. Então, essa gordura, ela quando ingerida, o resultado metabólico é levar ao aumento desse colesterol ruim. E, pelo contrário, a gordura de origem vegetal, que é a chamada gordura poliinsaturada, ela leva metabolicamente uma resposta de redução desse colesterol. Então, é sempre a mesma história. Tem que evitar o estilo de vida de a pessoa que come muito churrasco, que está comendo sempre muita carne, que come excesso de carne à noite, e, enfim, isso vai levar ao aumento dessa gordura nociva. E os que são aptos a uma quantidade maior de vegetal e de gordura vegetal, o consumo também de aveia, todos são medidas que aumentam o colesterol bom e que reduzem esse ruim. A gente tem agora uma pergunta para vocês. Nas ruas nós também encontramos um Rafael, que quer tirar uma dúvida. Eu sou vegetariano, não como carne e tenho uma dieta equilibrada, como fontes de proteína vegetal e tudo, e sempre ouço falar que essa dieta ela é boa para o coração, que dificulta ter um ataque cardíaco, algum problema de coração. Queria saber se isso é verdade mesmo e quais recomendações eu posso ter para ficar ainda mais saudável sendo que eu não como carne. Quais então aí as orientações para o Rafael? Está correto. Sem dúvida, o vegetariano ele vai fazer exatamente isso que eu falei na pergunta anterior. Ele vai ter uma ingesta muito menor de gordura saturada. O único cuidado que o vegetariano deve ter é que a dieta dele ela deve ter uma suplementação, um cálculo adequado da quantidade de ingesta de proteína, porque a proteína é um componente estrutural do organismo. O problema da gordura animal é que ela vem acompanhada, o problema da proteína animal é que ela vem acompanhada da gordura. Então, nos que não são vegetarianos, os que comem carne diariamente, é importante escolher os cortes magros, para que ele faça ingestão de proteína com pouca gordura.
Em relação à pergunta do Rafael, realmente ele vai ter menor chance de ter doença cardiovascular, porque acertadamente, se for fazer uma análise do perfil dele, pode ser que a gente vai encontrar ele com os níveis de colesterol bom e ruim adequados. Doutor José Roberto, alguma orientação, dica para o Rafael? Eu gostaria de salientar que na estratificação de risco, a história familiar, a genética é muito importante. Então, eu comentaria que falta para a gente fazer uma avaliação da estratificação do risco do paciente, essa análise genética. Ok, agora nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes para continuar a conversa sobre as doenças do coração. Até já! O Diálogo Brasil está de volta e a gente conversa hoje sobre os cuidados com o coração. A obesidade, ela é preocupante no Brasil? Sim. A obesidade uma doença que ela tem crescido em todo o mundo, né? E no Brasil não deixa de ser exceção. O grande problema na atualidade são os produtos processados, os produtos industrializados. E isso junto com o sedentarismo. Então, a pessoa pega um carro confortavelmente, vai ao mercado e quando ele chega no mercado, tem 200 mil itens de produtos que são calóricos e com gordura saturada. Então, esse comportamento atual da população tem levado ao aumento da obesidade. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 52,5% dos brasileiros estão acima do peso, mas que nos últimos anos o índice de obesidade se manteve estável. Qual é a diferença, então, de estar acima do peso e estar obeso? Na realidade, é considerado um fator de risco a síndrome metabólica, né? E no diagnóstico da síndrome metabólica está a gordura visceral, que nós chamamos de gordura visceral, que isso a gente pode identificar com o nível em centímetros da cintura abdominal, né? É considerado acima de 94 nos homens e acima de 80 nas mulheres. E aí, nesse caso, seria o ideal mesmo acompanhamento com o nutrólogo, com o nutricionista, para verificar exatamente essas medidas corporais? Exatamente. Isso vai levar à identificação precoce de risco e a adoção de uma dieta mais adequada. A obesidade entre as crianças e jovens também preocupa. Mais de 17% tem esse percentual de obesidade nos últimos anos e mais de 30% das crianças abaixo de 2 anos consomem refrigerante. O que é que significa isso? É sempre risco, né? Esse comportamento, ele é hoje muito difundido. O refrigerante, por exemplo, que contém 10% de açúcar, se eu tenho 1 litro de refrigerante, então vai ter 100 gramas de açúcar no litro de refrigerante. E esse açúcar, a absorção é muito rápida. O organismo processa esse açúcar muito depressa. E isso leva a uma entrada de caloria que o corpo não vai gastar, o organismo não vai gastar. O que ele faz? Ele armazena isso. É sempre risco. E isso mudou. Se você vê uma porção das empresas que vendem lanche e essa porção em 1960, a Coca-Cola tinha 180 ml, o hambúrguer era um hambúrguer pequeno e a batata frita uma porção pequena. Hoje, essas porções, existe uma associação de sanduíche, refrigerante e batata frita que você chega a mais de 1.500 calorias num só lanche. É muito risco. E isso também traz riscos a longo prazo? Também quanto mais cedo começar a ingerir esses refrigerantes ou essas comidas com muito açúcar, isso pode também trazer problemas no futuro ou não tem uma relação direta? Não, com certeza tem uma relação direta, né? Eu acho que a obesidade é um tema extremamente grave e deve ser tratado, inclusive, de uma forma individualizada. Existe uma forma de abordar, por exemplo, a obesidade no adolescente, existe uma forma de abordar a mulher, por exemplo, durante a gestação, né, que é
é uma época em que a gente observa um aumento da obesidade em mulheres. A gente sabe também que o aumento da obesidade em crianças, por exemplo, você aumenta o número de células gordurosas, né? Já na idade adulta, quando você aumenta, você tem um aumento de peso, você observa um aumento dessas células, você não observa o aumento do número de células. Então, por isso, a obesidade numa fase infantil é uma obesidade que é de maior risco. Denizar, queria que você explicasse para a gente qual é a relação entre o índice de massa corpórea e o percentual de gordura. Isso é importante também que as pessoas fiquem atentas a isso? Sim, o que é o IMC? O IMC é o índice de massa corpórea. Como é que você calcula o IMC? É fácil de calcular. O peso da pessoa, você divide o peso pela altura, esse resultado você divide novamente pela altura. Você vai ter um número. Esse número, ele é estabelecido e ele é aprovado e publicado pela Organização Mundial da Saúde, que o normal desse número é de 18,5 até 25. Entre 25 e 30 seria sobrepeso e acima de 30 seria obesidade 1. E aí tem obesidade 1, 2 e 3. Então, isso é fácil da pessoa fazer esse cálculo em casa, calculador, é fácil de fazer e a pessoa então tem uma noção como está o IMC. E a partir, se você achar um sobrepeso, é bom que vá se procurar orientação nutricional para adotar medidas preventivas. E essa questão do açúcar aí nas crianças, isso causa dependência a longo prazo? Sim, causa. O carboidrato rápido, a gente sabe que existe uma área cerebral que é como se a pessoa ficasse viciada no açúcar. E aí, como nós já dissemos aqui, o açúcar, o rápido, ele é realmente prejudicial, porque ele leva à formação de gordura. Toda caloria que entra no organismo e que não é gasta naquele instante, ou naqueles momentos, ou nos minutos que se seguem, ou na hora que se segue, ela vai ser transformada em gordura. Então, o excesso de açúcar também é um dos vilões do coração. Com certeza, se nós for fazer uma análise prática, se eu for fazer uma pergunta, se fizer uma pergunta dos 3 macronutrientes, claro que a gordura é nociva, mas se a gordura for gordura boa, que é a poliinsaturada, não será assim tão nociva. Mas o carboidrato em excesso absolutamente é nocivo. Sobre prevenção, nós ouvimos um representante da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o geriatra Flávio Noronha. Todo mundo acha que o início do tratamento é medicação, né? São exames, na verdade é a prevenção, porque a prevenção não depende de exame, depende de fazer atividade física, alimentação controlada, redução do sal, do açúcar, né? Da gordura, né? De frituras, massas, pão, macarrão, biscoitos, os alimentos industrializados. Essa prevenção ajuda a diminuir a gordura, né, no corpo, essa gordura que pode aí entra aí na circulação e pode entupir as veias, causando placas de gordura, entupindo as veias, elevar o risco de diabetes. Então a prevenção, ela diminui o risco de desenvolver diabetes e desenvolver também a pressão alta. Sobre esse assunto, existe uma polêmica sobre esses remédios para emagrecer. Em 2011, a Anvisa proibiu a circulação de alguns desses remédios, só ficou mesmo a sibutramina, que aí vocês vão explicar melhor para a gente isso, mas existe também uma diversidade de opiniões a respeito disso. A Anvisa, por nota técnica, disse que esses remédios não surtem efeito e que prejudicam a saúde. Por outro lado, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia acredita que eles fazem-se bem à saúde e devem ser usados. Qual é a opinião de vocês sobre esse assunto e quando se deve prescrever esse tipo de remédio? Realmente, no Brasil, tudo foi proibido, exceto a sibutramina. Se você for fazer uma análise em outros países do mundo, vamos citar os Estados Unidos, por exemplo, os remédios eles são aptos a serem usados, né? Acontece que aqui no Brasil havia um uso, talvez indiscriminado, de fármacos
de vários tipos de fármacos. Então, foi feita uma regulamentação sobre isso, né? Inclusive, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, tinha ciência disso. Já foi votado na Câmara em recente, agora um tempo atrás, eu não me recordo bem a data, a liberação novamente de alguns outros fármacos, mas isso não foi ainda regulamentado. O único que se usa é a sibutramina. O que a gente tem a falar sobre isso é o seguinte, é que o que não pode acontecer é o uso indiscriminado. Então, a pessoa está com sobrepeso, ela quer fazer uma dieta e aí não deve usar remédio. A correção é feita por uma dieta adequada e mudança do estilo de vida, incluindo a atividade física. Agora, eventualmente, podem existir alguns casos de indicação precisa, mas muito limitado. São casos muito específicos em que o fármaco ele pode colaborar no controle da dieta. Esses remédios têm alguma relação com possíveis doenças cardiovasculares ou não? Com certeza. Normalmente, esses medicamentos que eram utilizados, principalmente esses medicamentos mais antigos, eram medicamentos que podem aumentar a frequência cardíaca, podem aumentar o número de eventos relacionados com arritmias cardíacas, inclusive de infarto e de morte súbita, né? Então, assim, existe uma relação direta, isso é indiscutível, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção com relação a essas drogas, é que hoje a gente pratica uma medicina baseada em evidência científica. Então, não sou eu que vou determinar se a droga é boa ou não é boa, né? Então, existe uma polêmica realmente entre a Anvisa e a Sociedade de Endocrinologia, mas a sociedade é baseada em evidência científica, né? Então, assim, em casos específicos, você pode usar determinada droga, né? Como, por exemplo, tem alguns pacientes que comem por ansiedade, entendeu? Por compulsividade. Então, na realidade, esse paciente é um paciente que é compulsivo. Então, você não tem que tratar a obesidade, você tem que tratar a compulsividade, entendeu? Com medicamentos específicos para isso. Muita gente busca esses medicamentos por questão estética? A maioria. Então, nós, na prática diária, do dia a dia, temos a responsabilidade de fazer a orientação adequada. A indicação, ela é precisa e realmente em alguns casos, né? Se você for tentar usar um remédio sem indicação, existe uma balança quando se faz uma prescrição entre risco e benefício. O que for maior, se tiver indicação, ainda assim nos casos que tem indicação, se o risco não supera o benefício, nem com indicação às vezes a gente não prescreve. Então pense bem quando não tem indicação. Quer dizer, a pessoa poderá sofrer apenas o risco daquele fármaco. Então é muito importante que isso seja dito e esclarecido. Chega a ser um ato ilícito o que a gente observa, o que está sendo praticado. Você perguntou se é estético. Assim, eu acho que 99% é estético. E é impressionante como existem médicos que ainda... Eu atendi um paciente ontem que ele me falou que foi ao médico, o médico perguntou: você quer emagrecer de uma forma mais agressiva ou menos agressiva? Não existe essa opção. A forma mais agressiva é uma forma que você tem efeitos colaterais, que você tem risco, inclusive, de morte. A gente observa pacientes com acidente vascular cerebral, entendeu? Fazendo dietas de 500 calorias. Então, assim, você não tem opção de oferecer para o paciente você que é mais agressivo ou menos agressivo. Você só pode oferecer uma coisa menos agressiva, que tem menos efeitos colaterais. E o fumo hoje em dia ainda afeta muita gente? Ainda causa aí muitos problemas cardiovasculares? Com certeza. O tabagismo é um fator de risco muito importante ainda. Nós estávamos conversando anteriormente aqui que para a prevenção de várias doenças, a gente encontra
o tabagismo como um grande vilão, como a gente encontra os outros fatores de risco, vilões não só para doenças cardíacas, mas para câncer, principalmente. À medida que o paciente vai ficando mais idoso, ele vai aumentando a chance, né, de ter essas outras doenças, que são doenças relacionadas com o envelhecimento. Tem como compensar o uso do cigarro ou não? Não tem como compensar o uso do cigarro. Tem que parar com o fumo, né? O malefício é muito grande. Na incidência de câncer, note que você pode ter uma incidência maior de câncer de orofaringe, de laringe, né? Os cânceres, a maioria dos cânceres de pulmão estão relacionados com o tabagismo, né? E é importante dizer que quando a pessoa é tabagista e é sedentária, o risco é dobrado, triplicado, quadruplicado, porque o sedentarismo por si já é um risco e ainda associado com o tabagismo, então é muito pior. Não tem como compensar. Eu acho que a prática realmente cessar o uso do cigarro. As políticas brasileiras para inibir essa prática, vocês acham que foram efetivas, que têm surtido efeito ao longo do tempo? Eu acho que sim. Eu acho que hoje o tabagista, ele é visto assim, ele é meio marginalizado, né? E é interessante porque eu particularmente observei com relação ao tabagismo, por exemplo, em Portugal, né? Eu estive em Lisboa. Em Lisboa você ainda tem lugares que você pode fumar. E eu estava com um brasileiro que era tabagista, e esse brasileiro ele tinha o hábito de sair do local em que ele estava e gozado que em Lisboa ele poderia estar fumando dentro do recinto fechado, né? Então eu acho que com relação a essas políticas realizadas no Brasil com relação ao tabagismo, tem surgido efeito. E com a relação do álcool e outras drogas também como fator de risco? Basicamente assim, todo o comportamento de excesso ele é prejudicial, né? Então, por exemplo, o álcool, se o uso é feito em excesso, ao longo do tempo você vai ter várias alterações hepáticas, né? E que a pessoa, se não cessa, no futuro ele vai ter uma cirrose. Então, é agressivo o efeito que a droga traz, né? Apesar de liberada, é importante que sempre que se faça a nível de política pública a orientação da população em relação à medida de prevenção e o mal que pode causar. Note bem o custo que o país tem em relação com acidente, né? Com acidente, com morte por acidente de trânsito. Então, toda essa política atual do Brasil em relação a isso é muito efetiva e tem reduzido o número de acidentes, o número de vítimas, que vão levar ao aumento de gasto público, porque o paciente a pessoa fica sequelada, e também tem reduzido o número de mortes. Para terminar, tem um mito, né? Assim, não sabe se é mito ou se é verdade, essa questão da cerveja e do vinho. Se isso, bebido moderadamente, faz bem ao coração. Isso faz bem, não faz bem? Como é isso? Com certeza existem trabalhos científicos, entendeu, mostrando que você beber em pequenas quantidades, entendeu, de álcool, principalmente de vinho, que além do efeito do álcool, tem o efeito de algumas substâncias flavonoides que a gente encontra principalmente no vinho tinto, que são benéficos à saúde, né? A gente sabe, se recomenda, né, que você tome 2 latas de cerveja, ou uma garrafa de cerveja, ou 2 taças de vinhos. Agora, com relação a bebida, essas bebidas, vodka, uísque, o que se recomenda são 50 ml. Então, esse é o padrão que se recomenda e existe relato na literatura, ou seja, existe evidência científica. Se você consome essas pequenas quantidades de álcool, você tem um fator benéfico. Difícil é ter controle, né? Então, esse é que é o problema. Se nos é perguntado o que beber, a gente é obrigado, a gente pode passar a orientação adequada, mas nós, a nível de consultório, até conversamos aqui, o Zé Roberto e eu antes sobre isso, a gente nunca estimula que a pessoa vá beber álcool porque ele pode ser benéfico.
Mas se nos é perguntado o que eu posso beber que me faça, se não bem, mas menos mal, aí a gente pode passar essa orientação. A gente volta daqui a pouco falando sobre hábitos saudáveis para evitar problemas do coração. Não saia daí. E a gente continua o bate-papo sobre a prevenção de doenças cardíacas. Essa questão do controle do sal faz diferença para evitar doenças cardíacas? Com certeza. Existem especificamente duas doenças em que o controle de sal rigoroso é importante para controlar: a hipertensão arterial e a insuficiência cardíaca congestiva. A insuficiência cardíaca é uma doença que está cada vez mais presente, tem aumentado, porque com essas novas formas de tratamento, você tem aumentado a sobrevida desses pacientes. Então, a gente tem aumentado o número, a gente tem observado um aumento do número dessa patologia. Então, são duas doenças em que você tem que ter um controle rigoroso do sal: a hipertensão arterial e a insuficiência cardíaca. E esses sais alternativos, sal rosa do Himalaia, dentre outros, eles têm alguma diferença em relação ao sal convencional? Eles fazem menos mal para as pessoas ou não? Sônia, o que tem que ser analisado é o teor de sódio de cada sal. Porque existe um sal, por exemplo, que tem associação de potássio. Então, esse tipo de sal, ele terá menor quantidade de sódio. Porque o sal, ele é cloreto de sódio. Então, qual é o efeito que isso traz? O efeito é que o sódio, ele retém água. E quando ele retém água, então ele leva a um aumento da pressão arterial. Como já foi dito pelo Zé Roberto, a insuficiência cardíaca, o coração fica um pouco insuficiente e tolera menos volume. Então, o sal piorará isso. Então, esses sais, não é comprovado que tenha mais benefício ou que seja melhor em relação ao sal convencional, não. Vamos ouvir agora mais uma entrevista das ruas, a do produtor cultural Caio Dutra. Eu acho que a gente está passando por um momento em que a gente está cada vez mais consciente, né? O acesso à internet, o acesso à informação hoje é muito rápido e a gente está se preocupando mais, não só com a nossa alimentação, mas com uma alimentação que seja mais sustentável para o mundo como um todo. Então, eu acho que essa alimentação mais sustentável, né, querendo ou não, traz uma saúde melhor para a gente, para as pessoas. Vocês concordam com o Caio? Sim, sem dúvida. O acesso à informação é muito maior, né? E o que deve ser dito é que, isso é importante frisar, que como eu já falei em perguntas anteriores, o acesso à quantidade grande de caloria, isso hoje é muito fácil de que a pessoa faça. Então, quanto mais conscientização tiver no sentido de que se alimente de forma adequada, com menos calorias, com gordura, isso realmente é muito importante, porque vai levar a uma melhora da sobrevida e já é uma forma de prevenção de doenças no futuro. Nós conversamos também com o diretor clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Marcelo Ferraz, sobre as políticas públicas para prevenir problemas do coração. Vamos ouvi-lo. O que falta essencialmente são políticas preventivas, investir na prevenção e políticas educacionais, educar os pacientes e educar os médicos, porque os próprios profissionais da área de saúde também poderiam ajudar a reduzir os índices de complicações e a reduzir os trágicos índices de infarto e acidente vascular cerebral, se eles também fossem bem informados de como fariam isso. Então, acho que a política educacional é falha, é deficiente e nós não temos, infelizmente, política preventiva. Você acha que tem uma falha, então, doutor Zé Roberto, nessa questão das políticas preventivas na orientação dos pacientes? Eu acho que como a sociedade tem uma preocupação muito grande com relação a isso, né? Eu acho que, assim, em termos de Sociedade Brasileira de Cardiologia e as sociedades regionais de cardiologia,
tem uma preocupação muito grande e tem um incentivo muito grande nessa área de prevenção. Então, as políticas públicas, ao longo do tempo, têm funcionado? Eu não consigo dizer como mensurar se tem funcionado, né? Mas o acesso hoje à informação é muito amplo e na parte de prevenção seria muito importante a educação nas escolas, porque vocês já iriam formar todas as crianças ou adolescentes com uma ideia muito clara sobre os fatores de risco. Então, na sua opinião, também as pessoas têm noção desses problemas que elas podem ter? Tem aumentado, mas eu acho assim, não existe uma política pública que satisfaça, vamos dizer, o ensejo, entendeu, da sociedade, especificamente da sociedade de cardiologia, né? A sociedade busca fazer o seu papel, né? Mas o que a gente observa é que existe uma carência no setor público, né? Desde da atenção primária daqueles pacientes. Os pacientes não têm acesso à prevenção, não têm acesso à atenção primária de saúde. Esses pacientes eles estão sendo atendidos quando já são complicados. A hipertensão não é tratada, o infarto não é preventivo. Esses pacientes eles são tratados já a nível terciário. Eles são já tratados quando eles estão com infarto, quando eles estão com AVC, quando eles já têm as complicações crônicas da hipertensão, quando eles já têm as complicações crônicas da diabetes. Então, o que falta existe uma falha na atenção primária de saúde. Fica muito mais caro depois, né? Depois que já está um processo mais evoluído e pouca gente acaba tendo acesso, né? Com certeza, com certeza. Isso é um fator, entendeu, muito importante. Na opinião de vocês, qual o papel dos entes federados? Governo federal, os governos locais, o legislativo na proposição de leis, como eles devem agir? Eu acho que basicamente o órgão principal que deveria ser a mola propulsora desse processo todo seria o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, ele tem amplo poder de divulgação e de acesso aos estados com os órgãos estaduais e, com certeza, isso levaria a um aumento dessa política de prevenção. Eu acho que a mola propulsora, não sei se o Zé Roberto concorda, mas poderia começar com o Ministério da Saúde. Em relação às pesquisas no Brasil, está tendo investimento em pesquisas para melhorar ou o tratamento mesmo de alguns desses problemas, ou uma forma de prevenção mesmo? Vocês acham que está tendo esse investimento? Quais são as últimas pesquisas que poderiam demonstrar isso? Não, na realidade, a gente observa aqui uma carência em termos de pesquisa, né? As pesquisas elas são patrocinadas por grandes empresas relacionadas aos medicamentos, né? E, claro, o Brasil é envolvido, né, nessas grandes pesquisas a nível mundial, mas, assim, pesquisas originárias das universidades, entendeu, brasileira, existe uma carência, né? A gente observa que está havendo uma deterioração desde do ensino básico, né? A gente observa que hoje os médicos formados eles têm uma formação, vamos dizer assim, mais limitada quando a gente compara das formações de anos anteriores. O que a gente observa, a gente está observando o aumento de número de faculdades de medicina e com os níveis acadêmicos cada vez menores. O que existe hoje de tratamento de ponta nessa área, mesmo de tratamento de doenças cardiovasculares no Brasil? Felizmente, aqui no Brasil, houve um investimento na medicina privada, né? Hoje existem grandes hospitais, hoje existem grandes serviços. Hoje, felizmente, nós tivemos acesso aos equipamentos mais modernos. Então, assim, a medicina, especificamente a cardiologia aqui no Brasil, é respeitada a nível internacional.
em função desses investimentos da iniciativa privada, né? Então, hoje existem grandes centros, mas são grandes centros em hospitais privados. E na sua área da nutrologia? Olha, na nossa sociedade, ela tem procurado sempre participar junto com a sociedade, com a população, nos congressos, onde tem muita divulgação de medidas saudáveis, de hábitos saudáveis, né? A ABRAM, ela tem um site que as pessoas podem consultar, é só pesquisar ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. Mas realmente, se você me perguntar se a sua sociedade tem alguma ação específica para criar um programa ou executar um programa de prevenção, ainda não temos isso assim a esse nível, entendeu? Tem mais uma pergunta que é uma curiosidade e também está envolvida em alguns meios acadêmicos, essa questão da relação entre a depressão e as doenças cardiovasculares. Existe uma relação sobre isso? Existem estudos que comprovem isso? Com certeza, né? Com certeza. Acho que você está colocando um ponto que é muito importante, né? Os médicos estão ficando cada vez mais subespecialistas, estão esquecendo de observar o paciente como um todo. Na realidade, quando a gente atende um paciente, a gente está preocupado com a qualidade de vida, né, do paciente. Então, e hoje, felizmente, houve uma evolução muito grande com relação a esses medicamentos, né? Então, hoje a gente utiliza antidepressivos, esses antidepressivos mais novos, não só para depressão, mas para vários distúrbios, como eu falei anteriormente, por exemplo, para ansiedade, para compulsividade. Esse paciente tem que usar um antidepressivo, né? O paciente pós-infarto que se achava que nada poderia acontecer com ele, entendeu? Então, existem alguns pacientes que ficam depressivos no pós-infarto. E esse paciente ele tem que ser tratado, né? Então, acho que existem algumas doenças específicas relacionadas, por exemplo, à síndrome vasovagal, que é uma síndrome que as pessoas chegam a desmaiar, podem se beneficiar, por exemplo, com antidepressivos. Então, se ampliou realmente em função desses novos medicamentos, entendeu? O tratamento com medicamentos antidepressivos. E tem algum alimento que traz assim um bom humor, alguma alegria, que as pessoas acabam ficando um pouco mais dependentes, doutor Denizar? Olha, eu estou rindo porque é o seguinte, porque a dependência, no caso do alimento, ela é maléfica, que é com carboidratos, né? Então, porque o carboidrato, ele às vezes, ele vicia. Então, não tem assim, o que a gente fala sempre o prato tem que ser colorido, né? O prato colorido, acho que é o maior estímulo para que a pessoa vá ter sempre uma vida saudável, uma vida com a menor chance de ter riscos para doenças, né? Ok, o nosso debate chegou ao fim. Eu agradeço a presença do presidente da Sociedade de Cardiologia do Distrito Federal, Dr. Roberto Barreto, e do nutrólogo Denizar Alexandre Ferreira. Se você quer saber mais sobre o programa, entre no site da TV Brasil. Na terça-feira que vem, o Diálogo Brasil está de volta. Até lá!